Tem uma coisa que aprendi tarde demais na vida. Não é sobre dinheiro, não é sobre saúde, é sobre a boca. Sobre quando falar e quando, pelo amor de tudo que é sagrado, ficar quieto. Me chamo Alberico. Tenho 88 anos. Fui contador durante 37 anos. Enterrei minha esposa Geralda faz 8 e vi 4 filhos crescerem e ficarem grandes demais para pedir conselho, mas pequenos demais para dispensar a herança. Nessa altura da vida, olhando para trás, só consigo enxergar os lugares onde abri a boca na hora errada, para a pessoa errada, sobre o assunto errado. E o preço que paguei por isso. Hoje vou te contar 6 assuntos que, depois de certa idade, deveriam ficar guardados. Não porque são vergonhosos, mas porque são caros demais para serem entregues sem cuidado. E o 6º, que deixo para o final, é o que mais me custou entender. Porque parece o contrário do que a velhice deveria ser. Deixa o like agora e se inscreve no canal. E ao final me conta nos comentários qual desses 6 assuntos você já revelou para alguém e depois se arrependeu. Quero ler cada resposta. O primeiro assunto é o quanto você tem guardado. Não estou falando do colchão. Estou falando de revelar, em voz alta, o número exato do que você juntou na vida. A poupança. O que sobra da aposentadoria. Que vale o apartamento. Parece inofensivo, porque são pessoas de confiança. Mas existe uma diferença entre confiar em alguém e entregar a essa pessoa uma régua para medir a sua vida. Eu cometi esse erro aos 71 anos, numa roda de almoço com os 3 filhos. Estava orgulhoso. Havia trabalhado a vida inteira, havia me organizado e queria que eles vissem isso. Contei tudo. O valor, os investimentos, o que havia separado para emergências. Na semana seguinte, o mais novo me ligou pedindo dinheiro emprestado. Na semana seguinte, a filha do meio, mencionou de passagem que a casa dela precisava de reforma. No mês seguinte, o mais velho me disse, com toda a suavidade do mundo, que eu não precisava gastar com viagem porque a vida já estava boa assim. O dinheiro ainda era meu. A liberdade sobre ele havia morrido no dia em que o número saiu da minha boca. Carl Pilmer, pesquisador da Universidade Cornell, ouviu mais de 1000 pessoas idosas num grande projeto sobre sabedoria de vida. Uma das lições mais repetidas foi exatamente esta. O silêncio sobre as próprias finanças protege não apenas o patrimônio, mas a natureza das relações. Porque quando o dinheiro entra na conversa, ele raramente sai sozinho. Leva junto a espontaneidade, o afeto sem intenção, a leveza de estar com alguém que está perto só porque gosta. Guarda o número. Não é mentira. É o direito de decidir sobre a própria vida sem prestar contas a ninguém. O segundo assunto é o catálogo completo das suas dores. Toda pessoa que passa dos 70 tem uma lista. O joelho, a pressão, o sono que não vem direito, o exame que deu um resultado preocupante. É humano querer compartilhar. É humano querer ser visto. Mas existe uma diferença entre ser visto e virar o inventário das próprias enfermidades. Quando você transforma cada dor em notícia, acontece algo sutil que a maioria das pessoas não percebe. Você começa a ser tratado como frágil. Os filhos passam a te olhar diferente. Os amigos ficam com a cabeça inclinada e a voz suavizada. E você, sem querer, vai se encaixando nessa imagem, vai acreditando nela, vai se tornando exatamente o que os outros decidiram que você era. Thomas Gilovich, pesquisador da Universidade Cornell, estudou o que chamou de efeito holofote. A nossa tendência de achar que os outros prestam muito mais atenção nos nossos problemas do que de fato prestam. A verdade que os dados mostram é quase um alívio. As pessoas pensam bem menos nos nossos males do que imaginamos. Então, quando você guarda as pequenas dores para si, não está escondendo nada de importante. Está escolhendo ser lembrado pela sua presença e não pela sua enfermidade. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que fala demais da própria saúde sem perceber o peso disso. E continua comigo, porque o próximo assunto é onde mais famílias se partem em silêncio. O terceiro assunto são os seus planos de herança. Quem fica com a casa? Quem recebe mais? Quem você decidiu, no fundo do coração, deixar de fora? Existe em muita gente boa a intenção de avisar os filhos em vida para evitar conflito depois.
Na prática, o que acontece é o contrário. Quando você revela como vai dividir as coisas, entrega um mapa que transforma o presente num campo de disputa. Quem se sentiu prejudicado passa a te olhar com uma mágoa que nunca é dita em voz alta. Quem foi favorecido vive com medo de você mudar de ideia. De um jeito ou de outro, você envenenou os anos que ainda tinha para viver em paz, por uma decisão que só precisaria ser conhecida quando você já não estivesse mais aqui para sofrer com ela. Susan Krauss Whitbourne, pesquisadora da Universidade de Massachusetts, que estudou por décadas a comunicação dentro de famílias com pessoas mais velhas, mostra que os conflitos mais profundos entre irmãos quase nunca nascem do dinheiro em si. Nascem da sensação de ter sido menos amado, menos escolhido. E nada acende esse sentimento mais rápido do que um pai ou uma mãe anunciando ainda em vida quem vale mais na hora da partilha. O silêncio aqui não é covardia. É o último presente de paz que você ainda pode dar. O quarto assunto são as mágoas antigas da família. A traição de um irmão que aconteceu há 40 anos. A injustiça que nunca foi reconhecida. A palavra cruel de um parente que você nunca esqueceu. Entendo a tentação de contar, de deixar registrado quem fez o quê, de garantir que os mais novos saibam a versão verdadeira. Mas cada vez que você conta uma mágoa velha, não a resolve. Você a rega, a mantém viva. E sem perceber, repassa essa dor adiante como uma herança envenenada, ensinando filhos e netos a guardar rancor de pessoas que mal conheceram, por brigas que não eram deles. O veneno continua circulando na família muito depois de você já ter partido. Susan Nolan Hoeksema, pesquisadora da Universidade de Michigan, dedicou a vida a estudar o que chamou de ruminação. Esse hábito de girar sem parar em torno das mesmas feridas, repassando-as na cabeça e na fala. Os estudos dela mostraram que a ruminação é uma das portas mais largas para a depressão e para a amargura na velhice. Cada vez que você conta a mágoa antiga, reabre a ferida em você primeiro. O silêncio aqui não é esquecer, é finalmente parar de sangrar. O quinto assunto é o bem que você faz. Esse é o mais delicado de todos, porque é sobre algo bom. O dinheiro que você empresta e nunca cobra. O filho que você sustenta em silêncio. O neto que você socorre quando os pais não sabem. A caridade que sai do seu bolso apertado. No instante em que você conta o bem que fez, duas coisas acontecem e nenhuma delas é boa. O gesto perde o valor mais puro, porque deixa de ser um ato de amor e vira uma cobrança silenciosa. E você desperta a inveja e a comparação dentro da própria família. O filho que não recebeu ajuda vai querer saber por que o irmão recebeu. O que era para unir passa a dividir. Sonja Lyubomirsky, pesquisadora da Universidade da Califórnia em Riverside, descobriu que atos de bondade praticados sem esperar reconhecimento aumentam muito mais a paz interior de quem os faz do que a bondade feita para ser vista. O bem escondido não engrandece só quem recebe. Engrandece em silêncio quem oferece. E essa é uma riqueza que ninguém pode tirar, porque ninguém sequer sabe que ela existe. E agora chego no sexto assunto. O que prometi desde o começo. O que mais me surpreendeu foi quando finalmente entendi. O sexto assunto que você deve guardar em silêncio são os seus sonhos que ainda não morreram. Os desejos que você ainda tem. Os planos que o seu coração ainda faz, mesmo aos 88 anos, mesmo quando o mundo parou de esperar qualquer coisa de você. Existe uma crueldade sutil no jeito, como o mundo trata os velhos. As pessoas presumem que depois de certa idade você já não deveria querer nada. Que os seus dias de sonhar acabaram. Que o que resta agora é só esperar acomodado. E se você tem a audácia de dizer em voz alta que ainda quer aprender uma coisa nova, que ainda pensa em viajar, que ainda sente vontade de tentar algo que nunca tentou, a reação que recebe é quase sempre um sorriso de pena. Ora na sua idade. Deixa disso. E esse sorriso, meu amigo, mata mais devagar e mais fundo do que qualquer doença. Por isso o sonho, depois de certa idade, virou para mim uma coisa sagrada que precisa ser protegida do olhar de quem não vai entender. Não conta para quem vai rir. Não conta para quem vai tentar te convencer de que já passou da hora. Guarda o teu desejo como se guarda uma brasa numa noite fria, protegida do vento, para que ela continue acesa.
Porque no dia em que você entrega o seu sonho para a pessoa errada, ela apaga essa brasa com uma única frase. E às vezes não tem mais como reacender. Carol Reif, pesquisadora da Universidade de Wisconsin, que passou décadas estudando o que faz um ser humano florescer de verdade, identificou que 2 dos pilares mais importantes do bem-estar em qualquer idade são ter um propósito e continuar crescendo. Ninguém está velho demais para ter um propósito. O que os estudos dela mostram com toda a clareza da ciência é que o dia em que você para de desejar, de sonhar, de querer, é o dia em que uma parte de você morre antes do corpo. Manter o sonho vivo não é teimosia de velho. É a forma mais alta de continuar estando aqui. Mas talvez você esteja pensando, se eu guardar tudo isso, se não contar nada disso para ninguém, não vou acabar só? Não é isso um convite para o isolamento? É uma pergunta honesta, que merece uma resposta honesta. O que estou te propondo não é fechar o coração. É escolher com sabedoria o que se guarda e o que se compartilha. Você continua conversando, continua amando, continua abrindo a alma. Mas aprende a diferença entre companhia e plateia. Tem muita coisa linda para dividir com quem você ama. As memórias boas, as risadas, os conselhos, o carinho, a sua presença inteira. O segredo não é calar sobre tudo. É falar sobre aquilo que só serve para tirar a sua paz, o seu dinheiro, a sua liberdade e os seus sonhos. Cheguei aos 88 anos entendendo que a velhice não é o fim da vida. É a fase em que a gente finalmente pode ser dono dela. A vida inteira a gente falou demais, se explicou demais, pediu aprovação demais, e chega uma hora em que o maior ato de liberdade que existe é o silêncio escolhido. Não o silêncio da tristeza, não o silêncio de quem desistiu, mas o silêncio de quem entendeu, depois de tanto tempo, que a sua paz vale mais do que a sua vontade de ser compreendido por todos. Que nem toda verdade precisa de testemunha. E que existe uma dignidade profunda em guardar dentro do peito aquilo que só a você pertence. Eu levei 88 anos para aprender isso. Que você aprenda antes. Me conta ali nos comentários qual desses 6 assuntos mais tocou o seu coração hoje. Eu leio cada palavra, uma por uma, porque é ali que essa nossa conversa continua. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like. Ele ajuda mais gente da sua idade a encontrar essas palavras. Se inscreve no canal, porque aqui a gente construiu um lugar de pessoas que decidiram envelhecer com sabedoria, com dignidade e sem pedir licença para viver. E compartilha esse vídeo com aquela pessoa querida que anda falando demais da própria vida sem perceber o peso disso. Talvez seja exatamente ela que precisava ouvir tudo que a gente conversou aqui hoje. Cuide-se e cuide, acima de tudo, do seu silêncio.